Luciane Correia, Polo Santos. Fanzines, originariamente, são publicações amadoras, editadas por fãs de uma determinada arte ou hobby, mas se tornaram veículos de comunicação de grupos e indivíduos que não possuem acesso à grande imprensa. Mais que publicações alternativas, os fanzines são considerados publicações independentes sem vínculos com o mercado. Cada vez mais, os fanzines têm sido usados em sala de aula para favorecer a aprendizagem dos alunos, contribuindo para a aproximação destes com a produção escrita. Os fanzines, utilizados como recurso pedagógico, são capazes de desenvolver nos estudantes a autoria, o pensamento crítico, a valorização da diversidade, o protagonismo estudantil e a inclusão. Os fanzines podem ser trabalhados em qualquer disciplina de forma reflexiva, consciente e criativa. Eles se destacam por combinar linguagens verbais, visuais e simbólicas de um jeito que acolhe diferentes estilos de aprendizagem e valorizam a arte como forma poderosa de comunicação. Essa característica abre espaço para o uso de ilustrações, colagens, diagramas autorais e favorece projetos interdisciplinares, como aconteceu na aplicação do nosso produto, que pôde ser usado na disciplina de História e Artes, mas também poderia ter sido aplicado nas aulas de língua portuguesa e educação tecnológica. Olá, meu nome é Viviane, faço letras pela Univesp, o meu polo é Arujá. Nós escolhemos o fanzine como ferramenta pedagógica, pois vimos que ele pode facilitar o aprendizado, permitindo que o aluno se expresse, tornando o aprendizado mais prazeroso, leve e lúdico. O fanzine pode transformar o ensino de forma criativa, colaborativa e crítica, permitindo que o aluno manifeste suas opiniões, transformando-os em criadores dos seus saberes, tornando o seu aprendizado uma experiência única. Ao produzirem seus fanzines, os estudantes estão trabalhando o conhecimento científico do tema, a compreensão e coesão textual e aprimorando as suas habilidades de escrita e leitura, e no uso da ilustração apresentam a sua arte. Sendo assim, o fanzine é uma poderosa e eficaz ferramenta pedagógica e pode ser utilizada em todas as disciplinas. Olá, meu nome é Glenda, eu sou aluna da Univesp, do curso de Letras do Polo de Ilha Comprida. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a inclusão da necessidade e obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos afro-brasileiros e indígenas dentro da nossa educação. Lá em 2003, já foi inclusa na LDB essa obrigatoriedade, com a Lei 10.639, já foi obrigatório o ensino da história e cultura dos povos afro-brasileiros no ambiente escolar, que foi muito melhorado em 2008, quando estendeu também essa obrigatoriedade para os povos indígenas. Lá atrás, quando tudo era mato, que os portugueses chegaram aqui, quem estava aqui? E depois, trazidos então como escravos, os povos da África. Dali a nossa sociedade se expandiu, se miscigenou e vieram então os nossos afro-brasileiros, e também os descendentes dos nossos povos indígenas, que estamos aí todos na sociedade até hoje, mas com uma mente muito melhor do que antigamente. Os nossos povos indígenas foram segregados, Eles não pertenciam a nada, eles não queriam ser mão de obra, também não eram importantes naquela sociedade da época. E os povos que vieram da África foram submetidos a todas aquelas questões desumanas que nós já conhecemos. Mas a sociedade foi evoluindo, foi expandindo, a história foi mudando, houve a libertação dos escravos e tudo mais, E a sociedade foi se expandindo, se miscigenando, e aí o nosso povo afro-brasileiro veio crescendo durante todo esse tempo, E também os nossos índios e os descendentes deles também vieram integrando a sociedade, e aqui estamos. Mas ao longo de todo esse tempo, como eles eram pessoas menos importantes na sociedade, essa sensação de segregação não era só uma sensação, ela existia. Então veio aí o racismo, veio aí o preconceito, veio a exclusão então dos descendentes dos indígenas, dos descendentes dos africanos, hoje nosso povo afro-brasileiro. Mas nas escolas estaduais, principalmente, nas escolas municipais, nas escolas públicas como um todo, quem são a maioria? São os descendentes desses povos originários, E essa inclusão do ensino da cultura, do ensino da história de todos esses povos, traz para o aluno uma sensação de pertencimento, de orgulho da sua história, de orgulho do seu povo, que vai muito contra toda essa segregação, e isso é importante. Quando você se sente empoderado da tua história, da tua descendência,
Isso muda, isso transcende alguns espaços. E esse ensino, esse conhecimento é importante para todos os alunos, não só para quem veio deles. É para todos. Então, é todas as leis que vieram antirracismo, as leis que vieram contra todo tipo de preconceito, essas leis são importantes para mudanças graduais de mentes, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer assim e mudar toda uma ignorância, mas esse trabalho é muito importante. Então, dentro das escolas, que é um ambiente de debates, que é um ambiente de inclusão, que é um ambiente social muito importante, todos esses debates precisam ser amplamente fomentados. Os professores precisam estar em constante especialização, em constante aprendizado, porque eles são a ferramenta para o início desse processo tão importante, né? Então, a gente tem sempre que melhorar isso daí. É uma ferramenta muito importante. A inserção dessa necessidade dentro do ambiente escolar foi, assim, muito importante e continua sendo, e que ela siga evoluindo, né? E também é uma discussão tão ampla e tão rica que ela cabe em qualquer matéria, artes, história, geografia, em qualquer rede de debates, em qualquer círculo de troca de ideias, de pensamentos e de experiências, ela cabe. E ela é muito importante. Hoje nós temos jovens muito mais inclusivos, nós temos jovens com uma cabeça muito melhor do que eram os nossos antepassados, e muito bom que isso aconteça, né? Que a gente conviva aí com mais respeito, que a gente siga por uma sociedade mais justa, igualitária e melhor para todos. Olá, me chamo Vanderlei Cardoso da Silva, faço parte do grupo do TCC e vou falar sobre quais objetivos pretendíamos alcançar na elaboração do fanzine. Nosso trabalho tem como proposta principal o desenvolvimento de um fanzine pedagógico como ferramenta de ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, conforme estabelece a Lei 11.645 de 2008, oferecendo aos alunos em sala de aula uma abordagem mais criativa e acessível, auxiliando assim os professores, tendo também como objetivo favorecer a interdisciplinaridade em sala de aula, enriquecendo assim a prática pedagógica. Incentivar o debate crítico dos alunos sobre preconceitos, racismo, desigualdade, estimulando o uso de materiais simples e acessíveis na produção dos fanzines. O projeto também visa a efetiva aplicação da Lei 11.645 de 2008 de uma forma simples e contextualizada pelos alunos. Por fim, o fanzine irá promover a valorização da identidade das culturas nas escolas através do incentivo da autonomia pedagógica dos professores, estimulando a criação de materiais didáticos sobre a realidade local dos alunos. Olá, eu sou Mara, aluna de Letras da Univesp, e eu quero compartilhar com vocês um pouco do processo de criação do fanzine Flecha e Tambor, que é o produto do nosso TCC. Pensando como uma ferramenta pedagógica para a aplicação das leis 10.639 e 11.645, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. A escolha do fanzine como formato não foi por acaso. O fanzine ou zine é uma publicação independente, artesanal, de baixo custo e com grande poder de expressão. Ele permite misturar textos, imagens, colagens, desenho, poesias, depoimentos, e é uma mídia livre, sem amarras formais. E por isso mesmo ele é importante e tão potente na educação. Na nossa pesquisa, vimos outras pessoas, outros educadores que já usam o fanzine, como ferramenta pedagógica. Eu também uso como ferramenta pedagógica em oficinas culturais que eu ministro. E o fanzine ele é versátil, acessível, pode ser produzido com poucos recursos e ainda convida os próprios alunos a participarem do processo. Ele não é um material só para ser lido, ele é para ser vivido, adaptado, recriado, apropriado. Ele pode ser usado em diversas disciplinas, abordando temas transversais como identidade, território, racismo, resistência, história, arte e muito mais. E no caso aqui do nosso Flecha e Tambor, usamos uma linguagem direta, acessível e provocativa, voltada para os jovens, porque não adianta a gente produzir um material que não comunica, com os jovens, que não tem o poder de comunicação. Então, nós usamos uma linguagem que tem a gente teve esse cuidado, de pensar na linguagem para comunicar, é uma linguagem voltada para os jovens. E queríamos que cada estudante se sentisse interpelado. E eu? Onde estou na história?
que eles se enxergassem, refletissem, criassem, se expressassem com liberdade. O conteúdo mistura informação histórica, cultura, luta e afeto. Tudo isso para que a escola não seja um lugar só de repetição, que seja um espaço de construção, crítica e transformação social. E mais que nunca precisamos de educadores comprometidos com essa transformação, que se envolvam de verdade, que questionam o status quo da educação, que percebam que ensinar também é um ato político, que rompam com silêncios do currículo tradicional e abram espaços para saberes afro-brasileiros, indígenas, para as histórias apagadas e para os corpos que foram marginalizados. O tambor é um chamado. É um instrumento de luta, de escuta, de criação coletiva e um convite para transformar a sala de aula num território mais livre e democrático. Então, esse aqui é o nosso produto, é o nosso Flecha e Tambor. Ele também está disponível em PDF. Deixa eu mostrar melhor aqui, peraí. Deixa eu começar de novo. Esse aqui é o nosso produto, o nosso fanzine, nosso trabalho de conclusão de curso. Espero que tenham gostado. Olá, eu me chamo Jonathan Gama e sou um integrante do grupo responsável pelas ilustrações. Então, como que funcionou o processo criativo das ilustrações? Bom, como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E pensando dessa forma, depois de conversar com o grupo e com alguns professores amigos meus, eu decidi começar a desenhar manualmente e logo depois de forma digital usando alguns aplicativos como o Adobe Illustrator e o After Effects. Essa linguagem mista, usando cores e imagens impactantes e textos com fontes bem divertidas e chamativas, foi um dos argumentos que eu decidi usar para atingir o nosso objetivo e capturar a atenção do nosso público-alvo, ou seja, todos aqueles que fazem parte da escola, desde professores a funcionários, o quadro administrativo, gestor e os próprios alunos. Todos do grupo tiveram uma opinião e deram ideias para que eu fosse de uma maneira mais completa e mais eficaz possível, criando as artes. Então, precisei muito dos meus companheiros para criar uma arte exclusiva nossa, com traços bem definidos, alguns mais realistas e alguns mais cartunescos, para não ficar uma coisa também muito repetitiva, sempre usando fontes diversas, né, e apresentando de forma muito lúdica, divertida e dinâmica na sala de aula com a ajuda dos professores. Com o rascunho do projeto meio que pronto, resolvi contatar 2 professoras amigas minhas e apresentei o projeto da fanzine a elas, explicando todo o processo, todo o nosso objetivo. Elas adoraram a ideia e me ajudaram a aplicar dentro de sala de aula. Foi meio que uma experiência que pode ser muito melhorada conforme formos usando o material com o passar do tempo e fomos aprimorando também a forma de apresentá-lo em sala de aula. A cultura indígena e afro-brasileira são as raízes do nosso povo, então meio que todos nós sabemos sobre a nossa própria cultura. Como eu sempre gosto de lembrar, o povo que conhece sua história não comete os mesmos erros. E foi muito bom ver a receptividade dos alunos em sala de aula, o empenho dos professores em empregar esse material. Então, de certa forma, entendemos que o nosso projeto está sendo um grande sucesso e com o passar do tempo, conforme for aprimorado e empregado nas aulas, com certeza será um projeto que dará grandes frutos para a educação no Brasil. Olá, eu sou a professora Rita da P. Nelson Fernandes, História e Sociologia. Estou passando por aqui para falar do sucesso que tem sido o fanzine Flecha e Tambor. É um novo projeto que a gente tem aplicado com os nossos alunos, não é? Muito interessante esse novo recorte aí sobre questões indigenistas, sobre a questão da cultura afro-brasileira. Então está sendo um sucesso, os alunos estão gostando muito e nós também. Toda novidade é sempre bem-vinda e eu tenho aplicado muito nas aulas de História e Sociologia,
A gente faz roda de conversa, a gente analisa de repente uma página num dia, voltamos em outro. Então é uma forma de estar sempre relembrando aí, né, sem deixar passar em branco assuntos tão importantes e relevantes. Olá, boa tarde, eu sou a professora Sonara, eu sou da Escola P. Nelson Fernandes. Eu estou aqui para compartilhar com vocês de como se mostrou exitosa a implementação do projeto Fanzine, Flecha e Tambor nos 9º anos nas minhas disciplinas de arte. O projeto possibilitou que os alunos trabalhassem, né, questões tão importantes quanto o respeito à diversidade, ao respeito aos povos originários, e que se mostrassem contrários mesmo, né, a questões que envolvam ali racismo e outros tipos de intolerância. Eles conseguiram, né, associar essas questões a situações que muitas vezes eles vivem, né, cotidianamente e que não conseguem muitas vezes compreender ou entender. E o projeto possibilitou que eles trabalhassem isso de uma forma tranquila, com respeito, né, e que adquirissem ali a consciência quanto à forma como devem se posicionar frente a essas questões. Então, nesse sentido, se mostrou uma prática muito positiva. Boa tarde, galera! Boa tarde! Estamos aqui na Escola P. Nelson Fernandes de Santa Rita do Passa Quatro com os alunos Brian Zanotto do 9º A, Ana Júlia Caone do 9º C e Paola e Nicolas no 9º B, com o projeto Fanzine, Flecha, Tambor. Beleza, galera. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, desse projeto dentro da sala de aula. Galerinha, vamos lá, vamos ouvir vocês. O que vocês acham, galera? Qual a importância da nossa fanzine, do projeto da nossa fanzine dentro da sala de aula? Alguém quer começar? Vamos lá, Paola. Eu acho que é de extrema importância, né, porque é muito importante as crianças da escola saberem as suas raízes, saberem de onde elas vieram, seus antepassados, e reconhecerem ali um pouco sobre diversas culturas, porque quando a gente conhece algo novo, tem muito de julgar. Então, quando a gente fala desde cedo sobre coisas novas, a gente cresce com uma mente um pouco mais aberta, tem menos espaço para discriminação. Perfeito, Paola. Muito bem. Alguém mais tem aqui alguma coisa a acrescentar? Aproveitando o cunho que a Paola falou, da discriminação também que muitas culturas indígenas e africanas sofrem no Brasil, que é algo muito comum e recorrente, aqui eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre o preconceito que ocorre dentro das escolas, dos locais públicos, locais até particulares, etc. Então acho que o projeto que a gente está tendo agora, eu acho que devia ter muito mais escolas e muito mais lugares para todo mundo se conscientizar sobre o preconceito. É uma coisa que não se deve ter e nunca deveria existir. Muito bom, Zanotto. Parabéns, isso aí. Mais alguém? É porque, tipo, você pode fazer uma brincadeira com a pessoa, né? Mas pra você e pros seus amigos você pode achar normal, só que às vezes a pessoa não levou muito bem. Então, o projeto é meio que pra conscientizar a mente das pessoas pra não falar merda. Legal, legal. Realmente, também ficar tipo 9 horas perto assim, de uma pessoa fazendo brincadeira que não leva a cooperação é complicado. É verdade, muito bom. E você conviver o dia todo com aquela pessoa ali, sempre, e a pessoa não respeitar seu estilo, seu jeito de ser, seu cabelo, sua cor, é muito complicado também. Muito bom, Kawane. Legal. Nicolas? E ainda com isso, o racismo já vem de muito tempo atrás, não começou só agora. Principalmente que desde quando os europeus vieram aqui no Brasil, eles calaram os indígenas, fazendo eles largarem a religião deles, à força, e também na questão deixando se expressar os negros. Eles já vieram de um jeito bem péssimo. Isso, muito bom, galera. Então, vocês aprovaram o projeto? Sim! Beleza, muito obrigado, galerinha. Tchau. Tchau, tchau.